Olá, seja bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e você é meu convidado para participar deste programa que discute profissões. Sim, nós discutimos profissões. E a partir do quê? De um contexto de profissionais que estão dispostos a vir aqui falar como construíram as suas carreiras. Então, eu peço licença para entrar na sua vida, ficar aí com você 1 hora e você conseguir ajudar depois seu sobrinho, sua irmã, sua prima, ou seja, ajudar pessoas que ainda não escolheram uma carreira, uma profissão e talvez até para você repensar, olha, existem novos caminhos, novas possibilidades. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é realizado de forma coletiva. Sim, é realizado de forma coletiva porque vários profissionais sempre estão comigo. E o meu convidado dessa nova série, da série O Homem e a Fé, as profissões envolvendo as diferentes doutrinas, é o professor doutor Cícero Bezerra. Professor Cícero Bezerra, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, professora Dinamara. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que estão conectados aqui com o programa, né, Educa Mais Brasil. Eu sou um assíduo espectador do programa, gosto muito das temáticas, das pessoas, né, que vêm, de uma certa forma, apresentar aí os seus desafios e a sua carreira aqui no programa. E aí teremos a oportunidade de conversar um pouco sobre a teologia, sobre a fé, sobre a vida cristã, sobre as possibilidades de trabalho, sobre a profissionalização, né, do teólogo, sobre as pesquisas. Será uma conversa muito interessante, professora Dinamara. Que bom, professor Cícero. É sempre bom estar aqui com convidados que têm uma experiência muito grande. Professor doutor Cícero Bezerra é um homem que há muito tempo, não só pelo território nacional, mas desbrava territórios internacionais realizando missões. Professor doutor Cícero Bezerra, uma das questões do nosso programa é que nós trabalhamos sempre com o exemplo de vida. E isso o traz ao Educa Brasil, produzindo conhecimento. Por favor, nos conte um pouquinho da sua caminhada. Como foi a sua caminhada, a caminhada da sua profissão, da sua carreira, misturando a fé e os estudos. Por favor. Pois não, professora. Eu comecei jovem, né? Com 19 anos, eu fui para o seminário, para a escola bíblica, para logo descobrir, né, a vocação para a teologia. Então, com 19 anos, eu fui para o seminário em Minas Gerais, na região do Vale do Aço. Talvez tenha pessoas até que estão participando com a gente do programa daquela região, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Acesita. E eu fui com 19 anos, né, com a opção de estudar teologia. Fiquei 5 anos no seminário. Era um seminário conjunto entre homens e mulheres. E ali no seminário eu conheci a minha esposa. Minha esposa estava estudando também. E quando nós estávamos no 4º ano, nós nos casamos. E aí eu fiquei mais um ano ali no seminário, então eu fiquei num total de 6 anos, né, ali é um regime de internato, onde você tem uma disciplina rigorosa, né, eu lembro que 6 horas da manhã já tinha que levantar, 7 horas era o café, aí você estudava uma boa parte do dia, tinha outra parte de trabalho, dos afazeres, e às 10 horas da noite apagava a luz, né? E a vida era assim, né? E a gente acaba entrando nessa disciplina, né? De estudar, de pesquisar, de leituras. A gente tinha uma lista de livros que tinha que ler anualmente, né? A gente tinha que entregar relatórios desses livros para as leituras. Então, isso me ajudou bastante na questão de disciplina, de horários, etc. Uma coisa que aconteceu comigo, professora, logo no começo ali da formação, talvez no 2º ano, eu já percebi essa inclinação para a área é, da academia, para a área mais do magistério, né, mais da educação, e aí fui
percebendo isso, logo fui me estudando, né? Eu acho que nunca parei de estudar. Até hoje, né, a gente está sempre fazendo mais um curso, mais um aperfeiçoamento, e tenho dedicado já 43 anos já da minha vida para a área do ensino da teologia. Que maravilha, professor Cícero. Bom, a gente vê assim, a construção da sua carreira, né, ela não acontece do dia para a noite, é um caminhar, né? E esse caminhar foi sempre envolvendo a fé, uma doutrina, um trabalho social, porque eu sei que também o senhor faz um trabalho social bem grande, já fez algumas missões, e também com o estudo, né? O envolvimento com o estudo, chegando hoje hoje não, já há alguns anos, né, ao seu doutorado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais das missões, até para as pessoas entenderem o que significa uma missão, o que se faz quando você está numa missão. Recentemente você fez uma missão também, e ao mesmo tempo esse paralelo com o estudo do mestrado, do doutorado, por favor. Para mim foi marcante, lembre-se que eu falei que cheguei na escola bíblica, tinha 19 anos, né? E ali na região de Minas Gerais, é uma região assim no começo do ano, janeiro, fevereiro, de muita chuva mesmo. E há alguns anos, né, as situações ficam caóticas. E eu me lembro que quando nós chegamos no seminário, foi um período de muita chuva mesmo, muita chuva. E aí nós estávamos estudando e de repente lá o reitor, né, o diretor do seminário falou: "Ó, nós vamos parar tudo agora. Nós vamos descer até ali a margem do rio, porque as famílias estão com as casas alagadas, existe até possibilidade de pessoas morrerem, etc. E aí nós éramos ali um grupo aí, talvez umas 80, 100 pessoas, estudantes, paramos tudo, rapazes, moças, homens, mulheres, e fomos até a margem do rio para socorrer aquelas famílias. E aí eram crianças, eu me lembro assim que tinha até animais, porcos, tudo ali, né? Aí nós pegamos barcos, é, resgatando alguns móveis das casas, e aí trouxemos essas famílias lá para o ambiente do seminário, que era muito grande, né? Que tinha vários espaços, e eles ficaram ali alguns dias até que as águas do rio se abaixassem e a gente ali deu todo atendimento, médico, roupas, alimento, etc. E tal. Essa experiência para mim foi a mais marcante, porque foi a primeira, aí eu percebi assim, é isso que eu quero para a minha vida, ajudar as pessoas, é, para não ser só uma fé que não se coloca em prática, né? Uma fé que não busca transformação, como diz o Tiago, né? A fé sem obras é morta, né? Então isso foi muito impactante. E a partir daí, né? Depois com a formação por várias situações no mundo, já tenho participado de ações comunitárias, de ações assim que visam a transformação de uma cidade, de um bairro, ajudar pessoas. Isso tem sido a minha trajetória. Como a professora mencionou, recém estou chegando do sertão nordestino, né, onde nós fomos ali em uma equipe de médicos, né, dentistas, pedreiros, construímos salas de aula, um grupo de 100 pessoas aproximadamente que estávamos ali para ajudar as pessoas durante uns 10 dias. Isso a gente tem, né, como assim, como estilo de vida. A minha família é assim, os meus filhos, a minha esposa, isso é um reflexo, né? Porque às vezes a pessoa pensa, teologia é só liturgia, né? É só missa, culto e etc. Mas a teologia, ela se realiza no serviço, ela se concretiza no serviço, ajudando as pessoas. O que nós podemos perceber com o seu relato é que uma experiência numa fase do amadurecimento mudou a sua vida, né? Quando com 19 anos você vai atender a um chamado do reitor do seminário onde você estava, atender as famílias que estavam passando por esse problema, marca a sua vida. Então, aqui no Educa, produzindo conhecimento, e só se produz conhecimento de forma coletiva, este é um exemplo para este jovem
que está aí zapeando e encontrou o Educa Brasil produzindo conhecimento, de que nós precisamos prestar atenção nas experiências que nós temos, que as experiências podem conduzir a nossa carreira e podem conduzir também a nossa profissão. Bom, a partir desse momento, que é um momento marcante e que a gente sabe que o professor participa de experiências comunitárias no mundo inteiro, recentemente fez essa, como que entra a questão de fazer a graduação, depois o mestrado, o doutorado? Gostaria um pouquinho de conhecer essa trajetória. A minha formação, toda ela, a gente, né, na academia, a gente fala da formação pura, né? Toda a minha formação é na área da teologia. Eu fiz o bacharelado em teologia, aí depois eu fiz um mestrado em teologia pastoral. Mas aí, assim, eu não fiquei muito satisfeito com aquela formação e tinha um professor que eu lia muito os seus livros e gostava muito, é o professor Clodovis Boff, né? Até gostaria de mencionar aqui. E eu lia os seus livros e estudava, né, os seus escritos e eu tinha muito interesse de ser aluno dele. E aí fiz a entrevista, né, com muito esforço, porque não era muito fácil conseguir uma vaga com ele. E aí ele acabou me aceitando e eu fiz um outro mestrado, junto com o professor Clodovis. Foi um mestrado também na área de teologia e sociedade. E depois eu fiz o doutorado também com a ênfase de teologia pastoral. Nesse interim, eu estudei, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, né? Então, uma coisa que é importante entender, né, sendo que a temática desse programa é a inspiração também, né, para a formação, é de que, como eu disse lá atrás, assim, aquela vocação, aquele desejo para o magistério, né, para ensinar e gostar de estudar e de ler, você não pode parar, é contínua, né? E as oportunidades vão surgindo na vida. É, eu acho que às vezes a pessoa pensa, eu não tenho mais idade para isso, já passou o meu tempo, mas eu acho que para estudar sempre tem tempo, né? E agora, né, professor Dinamara, nós temos o advento do EAD, né? Que é uma área que me fascina, né? Eu estou no EAD há praticamente 10 anos. Eu tive que me reprogramar totalmente para o EAD, eu tive que buscar mais tecnologia, eu tive que ter muito mais, prestar atenção, né, na dinâmica e da didática de uma aula tecnológica. Então, você, de uma certa forma, eu tenho um amigo que uma vez ele me perguntou, ô Cícero, quantas vezes você já se reinventou? Né? Eu acho que já tive que me reinventar aí umas 3, 4 vezes, né? Teve um período da minha vida, eu gosto muito de escrever, eu trabalhei com editoração, né? Trabalhei com editoras, buscando novos escritores e nunca deixando de dar aula. Depois, uma outra fase, né, que foi aí uns 20 anos, foi viajando pelo mundo afora, né, pela Europa, pela África, aqui América do Sul principalmente, dediquei a minha vida. Eu me lembro, estava conversando com a professora Dinamara hoje, um período que eu viajei durante uns 10 anos para o Rio de Janeiro, de 1, 2 vezes para o Rio de Janeiro, para poder atuar ali nas comunidades e ajudando pessoas, etc. Então, o trabalho da formação, principalmente na teologia, eu tenho um amigo, Valdir Sternagel, ele diz assim, teologia se faz com o pé no chão. Não adianta você vir falar de teologia no gabinete, teologia no escritório, sem você ir na direção das pessoas, porque foi isso que Jesus fez, né? O que Jesus faz? Ele sai de Jerusalém e vai na região da Galiléia. A região da Galiléia é a região da pobreza, região de mais de 100 cidades, onde o povo pobre, que vivia ali da agricultura, da exploração, ao subjugo, né? A submissão do domínio romano, e Jesus vai no encontro dessas pessoas. Então, a nosso modelo, o nosso referencial de teologia são as ações de Jesus. Então, esse fato muito importante que o professor traz da sua história,
de construção do professor doutor Cícero, que hoje está aqui no Educa Brasil produzindo conhecimento, é uma construção, né? Não é algo que aconteceu do dia para a noite, mas é uma construção, uma sucessão de escolhas de caminho e de ação. E essa fala de justamente fazer a fé, né, a teologia, por ações que lhe rende a questão tanto da docência, como também dessas ações humanitárias em grandes missões. Professor Cícero, como exemplo, a gente tem a sua trajetória, né, de ter estudado, de não ter tempo, e uma fala muito importante, mesmo na teologia ou na fé, é a perspectiva da mudança, né? Uma certeza é, a fé, a teologia se realiza nas práticas, mas você mesmo mencionou aqui, durante essa caminhada eu mudei pelo menos 3 vezes. Então, essa característica de mudança que muitas pessoas entendem, é desse tempo, não. A mudança, ela é sempre uma característica humana. Por favor. Sim, eu acho que você, na vida, você tem que ficar atento às oportunidades. Eu acho que uma oportunidade que você identifica, ela pode traçar um rumo diferente na sua vida. Eu estou me lembrando aqui, na missão que eu trabalho, Missão Evangélica Betânia, nós temos uma frente missionária lá no Senegal. Na cidade de Dakar, é uma cidade onde tem, assim, como a religião principal é o Islã. E lá no Islã, uma característica ali em Dakar, você tem os líderes religiosos que são os marabus. Esses marabus, o que que eles fazem? Eles adotam, vão no interior, naquelas vilas, né, naquelas aldeias, adotam criancinhas de 8, 10 anos, assim, quando a criança já tem uma certa autonomia, e eles levam essas crianças para a cidade para que as crianças peçam esmolas para eles, para os líderes religiosos, para os marabus. Então, você chega em Dakar, você vai encontrar nas sinaleiras, vai encontrar ali no centro da cidade, umas criancinhas com uma lata, né? Uma latinha dessas de doce, alguma coisa assim, e eles ficam pedindo ajuda nas sinaleiras. E eles têm algumas metas para serem alcançadas, tantas moedas, né, para entregar para o marabu. Qual é o que está por trás? Qual é o enredo? Qual a narrativa disso aí? É de que aquela criança um dia tem a possibilidade de se tornar um marabu, se tornar um líder religioso. Aí o que a missão evangélica Betânia, ela tem algumas casas de apoio ali na cidade de Dakar, aonde essas crianças elas dormem, tomam banho, se alimentam, porque se ela não atingiu 20 moedas, 30 moedas, não lembro qual a quantidade, ela tem medo até de voltar, porque ela vai ser disciplinada lá no Marabu. Aí com essas crianças, a gente faz um trabalho, porque a maioria deles falam 4, 5, 6 idiomas, mas não sabe ler, não sabe escrever, só para vocês terem ideia. Então a gente faz um trabalho de alfabetização, né, principalmente no idioma francês, no idioma Wolof, que é o idioma que prevalece lá na cidade. E aí, estou te contando tudo isso por causa das oportunidades. A gente oferece oportunidade de trabalho para aquelas crianças, oferece a escolarização, para ele mudar de vida e se desvincular ali do marabu. E às vezes a gente sofre até algumas represálias, né, dos marabus. E hoje, esse trabalho já tem o quê? Uns 25 a 30 anos, nós já temos aqueles rapazes ali que já são casados, têm filhos, construíram a sua carreira a partir de uma oportunidade que foi surgida para ele. Então, professora Dinamara, eu acho que é importante destacar de que a teologia ela apresenta, né, um portfólio de alternativas para o indivíduo, não só a alternativa religiosa, mas também alternativas profissionais, capacitação, qualidade de vida, formação familiar, tornar um cidadão na sua complexidade. Então, às vezes, nós temos aqui jovens, né, que assistem esse programa, que estão à procura aí de uma trilha para seguir. Vai aí um incentivo para você. Busque a opção da teologia, né? Se prepare nesse sentido. Saiba de que teologia é sério, não é, às vezes, esse aspecto, né, que a gente tem na sociedade de que religião é para
é um discurso fora da lógica, né, fora da realidade da vida das pessoas, mas você pode ensinar para as pessoas vários princípios de cidadania, vários aspectos, né, de mudança, né, de um indivíduo para a formação de uma família, para a transformação social, transformação comunitária. Então, eu acho que é um desafio, né, para essa nova juventude, para essa geração que está vivendo aí no nosso tempo. Professor doutor Cícero Bezerra, falando nessa questão que o professor está tentando mostrar um novo cenário da questão da própria teologia, né? Pensando neste novo cenário, dessa perspectiva de teologia, talvez não é por conta de um contexto histórico que as pessoas olhavam a teologia apenas para seminaristas, para pessoas que iriam se tornar ou pastores, ou pessoas que iriam se tornar padres. Talvez esse histórico ainda tenha uma influência no momento atual. Posso pensar dessa forma? Sim, diz que quando Manuel da Nóbrega e José da Anchieta chegaram aqui no Brasil, eles tinham 18 anos, acho que um tinha 17 anos, o outro tinha 18 anos. E a ideia era de humanizar o índio, né? Por exemplo, e o índio só podia se tornar humano quando ele soubesse ler, aprendesse a ler, escrever e quando fosse batizado. Então, você vê, a gente tem uma proposta religiosa aí complicada, muito complicada nas nossas origens. E com o passar do tempo, com o advento das missões protestantes, que aí depois também foram chegando, no início, as missões protestantes basicamente eram o quê? Era construir, se você pegar aí os mais antigos, menonitas, né, presbiterianos, congregacionais, batistas, Assembleia de Deus, essas ordens ou essas frentes religiosas ou essas missões, como você queira chamar, eles tinham como projeto que era construir uma escola, construir um hospital, construir uma igreja. Tanto é que aqui na região sul, se você vai ali para a região de Santa Catarina, você vai ver uma igreja luterana, uma escola do lado e um hospital ali naquela cidadezinha. Então, no início, com o advento do protestantismo, nós tivemos assim alguns insights e algumas ações de bastante impacto de cidadania, né? Impacto social aqui no Brasil. Com o passar do tempo, se a gente for pegar mais os tempos atuais, mais a situação contemporânea, nós fomos vendo de que um ciclo onde a lógica do mercado entrou também na religião, né? Onde você vende de tudo, você vende vassoura, você vende martelo, vende chapeuzinho, vende de tudo. E essa busca desenfreada pelo dinheiro, né, seduziu vários segmentos religiosos e de uma certa forma isso acaba comprometendo a imagem que a gente tem da religião no Brasil, tanto no aspecto católico, né, da religião tradicional, né, porque nós somos um país cristão, e mais de 92, 93% aqui no Brasil nós somos cristãos, tanto católicos quanto protestantes. Então, alguns setores eles foram seduzidos pela lógica do mercado. Então, qual é o desafio? O desafio é de ensinar para as pessoas, é de demonstrar na essência o que é a teologia, demonstrar na essência os ensinamentos de Jesus, né? A ideia de transformação do indivíduo, a ideia de, por exemplo, vivemos uma sociedade cansada, né? Solitária, deprimida e etc. O que Jesus diz? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa é uma mensagem de 2000 anos atrás que se faz presente nos nossos dias. Então, eu acho que essa releitura da teologia, onde a gente tem essa oportunidade na academia de fazer isso, né? De estudar, de buscar os manuais, de buscar os ensinamentos originais, de fazer uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. Então, esse contexto histórico ele tem que ser levado em conta. E não cedermos, né, aos encantos do mundo contemporâneo. Eu acho que não quer dizer que você não faz as adequações, né? Não quer dizer, por exemplo, nós estamos aqui numa ação, né, uma conversa tecnológica, né, digital e etc. Não quer dizer que a gente não faça as adequações necessárias, mas também, por outro lado, não podemos esquecer os fundamentos da fé, né?
fundamento da fé, da ajuda da ajuda para as pessoas, por exemplo, nesse momento de doença, de tanta dificuldade, é um momento de esperança, levarmos esperança, de dizer para as pessoas que as coisas vão mudar, de que a gente não pode desanimar, né? Não pode se entregar para a dor ou para a doença e etc. Então a teologia, professor, ela tem essa função, né, de contribuir nesse sentido, porque foi isso que Jesus fez, né? Maravilha, professor Cícero. Aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento. conhecimento, nós aprendemos coletivamente. Agora, o professor doutor Cícero relembrou que numa fase histórica da questão da igreja no Brasil, ela carrega uma questão de primeiro se constrói a igreja, a escola, o hospital, e no momento presente, a igreja, ou a teologia está muito com a questão da mídia, né? E que nós não podemos esquecer o foco principal da teologia, que é essa transmissão da palavra, do verbo. Mas eu sei também, professor Cícero, que pelos seus estudos de doutorado, você estudou justamente o impacto da mídia na questão da teologia, né? O poder da mídia na teologia. Então, nós tivemos um passado que você falou, como a teologia se constituiu e a gente tem as heranças até o presente momento. Aí nós temos agora, eu gostaria de falar nesse presente, né? Porque o Educa Brasil versa sempre passado, presente e futuro. Logo vamos falar do futuro da teologia, mas esse presente com o poder da mídia. Qual é a sua percepção da teologia, desse homem que busca a fé, desse homem que trabalha a partir da teologia, com o impacto e o poder que a mídia tem? Pois não, professor, muito boa abordagem. A questão midiática, de uma certa forma, ela aponta, né, os caminhos para a sociedade. Para você ter ideia, a sociedade ela funciona, né? Um dos poderes, né? Lógico que a gente não tem tempo para falar sobre os diversos poderes, né, que permeiam ou que dão como lastro para a sociedade, mas um dos poderes, né, na sociedade são os grandes conglomerados midiáticos. O que são os grandes conglomerados midiáticos? Antigamente você tinha ali, não sei se vocês lembram, né? Ia no cinema, tinha o Leão da Metro, né? Você tinha lá os filmes de Hollywood, etc. Hoje não existe mais isso. Hoje todos esses grandes estúdios eles foram comprados, né, pelos conglomerados. Hoje o maior conglomerado midiático do mundo é o conglomerado da Google, né? O Google é o maior patrimônio, chega aí mais de 980 trilhões de dólares, né? E aí, quando a gente fala num conglomerado, nós temos rádio, televisão, internet, nós temos cinema, jornais, revistas, tudo debaixo de um único guarda-chuva. Dos grandes conglomerados que nós temos no mundo, dos 10, né, maiores, nós temos ali 8 que são norte-americanos, nós temos um que é da Europa, né, que é a BBC ali, toda aquela estrutura da BBC, e nós temos lá no Oriente Médio, ali na região da Ásia, o Al Jazeera, né? Vocês já devem ter ouvido notícias deles, etc. Então, esses grandes conglomerados, de uma certa forma, eles dão o tom, né, para que a sociedade caminhe, né? Vai ser uma sociedade mais ecológica, vai ser uma sociedade mais religiosa, vai ser uma sociedade que visa mais o capital, vai ser, sabe? Então, cada um desses conglomerados, porque às vezes uma coisa que é importante, professora, a notícia que você está vendo ou que está assistindo, essa não é a notícia verdadeira. Então é importante você entender o que está por trás da notícia. Todo jogo, o jogo político, o jogo econômico, o jogo financeiro, o jogo ideológico, né? A roupa que se veste, a comida que você come, o time que você torce, a sua posicionamento político e etc. Então, é importante entender isso. E a religião não foge à regra, né? A religião acaba sendo mais um dos braços dos grandes conglomerados midiáticos e ela vai, então, passando os seus valores, porque a religião
nós temos um exemplo agora, né, lá no Afeganistão. A questão no Afeganistão ela é tão complexa no âmbito religioso que não foi não se por mais de 20 anos, né, ali a maior nação do mundo tentando penetrar ali dentro daquela sociedade, enquanto que nem eles mesmos, as divisões lá dentro internas, né, dos diferentes ramos ideológicos, religiosos, é muito complexa. Então, não é só uma questão militar, não é só uma questão de colocar 2.000, 3.000, 30.000 soldados lá que vai resolver o problema. Não, não se resolve, é uma questão religiosa, é uma questão cultural, uma questão social. E vocês sabem muito bem que o Talibã é uma reação, né? Uma reação das invasões no mundo afora, dos grupos, né, reacionários que surgiram dentro daquela geografia, né, totalmente diferente, um país praticamente em cima das cavernas, né, um país onde as pessoas sobrevivem com o mínimo, né, com o máximo, né, num clima de deserto e de muita dificuldade. Então, uma das coisas que é fundamental para você entender assim, fazer a leitura da sociedade, do que está acontecendo, né? Todos os trâmites políticos de uma nação. Se a gente pega aqui pela América Latina, nós somos aí perto de 800 milhões de habitantes. Desses 800 milhões de habitantes, 75% deles são pobres. E pobre, segundo a ONU, é aquele que ganha até $1 por dia. E dentro desse grupo de 75% a 77%, você ainda tem os miseráveis, que dá em torno de 23%, que não tem onde morar, não tem alimentação, não tem comida, não tem roupa, sabe? É calamitosa a situação. Então, dentro desse âmbito, se a gente falar, nós estamos falando aí só da América Latina, né? São 22 países. Então, você vai para a região da Ásia, vai para a região do Oriente Médio, onde você tem, às vezes até tem uma certa riqueza, né, por causa do petróleo, mas a questão religiosa predomina. Não tem como você não levar em conta a questão religiosa no Irã, no Iraque, no Afeganistão, no Turquequistão, no Cazaquistão, todos aqueles países ali daquela região. Então, o entendimento de como a sociedade funciona, ele passa pelo prisma religioso. O meu professor Clodovis ele dizia assim: não tem nada que não aconteça na América Latina que não passe pela religião. Nem um grande negócio, nem uma transformação social. Então, é muito importante ter esse tipo de entendimento. Porque quando você entende isso, pode ter certeza que você vai desligar a sua televisão, né? Porque você não pode ter a notícia que você está ouvindo neste momento, ela precisa de muito filtro, né? Por isso que professor doutor Cícero Bezerra, eu sempre digo assim, o Educa Brasil produzindo conhecimento, ele não é nem de esquerda, nem de direita e nem centrão. Ele é um programa que, a partir da ciência, tenta mostrar ao nosso telespectador participante uma luz a respeito de um determinado assunto. Nós não estamos aqui para dizer, isto é a verdade absoluta, mas estamos para mostrar que, por exemplo, hoje, a nossa discussão é profissões a partir da teologia, caminhos que se podem ter a partir da teologia. E vocês estão aqui, como eu, aprendendo com um profissional que tem mais de 40 anos dedicado à sua profissão, à sua carreira à teologia. E ele mesmo, a partir dos seus estudos, está dizendo: prestem atenção no que você verifica nos veículos de comunicação, porque sempre tem uma intencionalidade, né? Não existe almoço de graça, né, professor Cípero? Sempre tem uma intencionalidade, sempre tem uma busca. Bom, esse é o presente da teologia com as mídias, do espaço que a teologia tem na sociedade. O que o professor, não pensando, não é uma questão de ser futurólogo, mas como é um pesquisador e tem 40 anos de trabalho, o que o professor percebe para esse futuro próximo da teologia? De novas possibilidades de trabalho, mas também essa incorporação dessa sociedade cada vez mais líquida e mais exponencial. Não, professora, uma das coisas importantes que a gente vai percebendo, né, no dia a dia. Primeiro é o esvaziamento das instituições. Se você tem aí, nos últimos 400 anos, né,
é 1517, a Reforma Protestante, né? Se você tem aí nos últimos 400 anos a fortalecimento das instituições, as instituições religiosas, as grandes religiões, né? As grandes marcas, as denominações no ambiente protestante, também as ordens no ambiente católico. A tendência é de que essas instituições elas vão se esvaziando. Por quê? Por causa da autonomia do sujeito. Cada pessoa ela é dona do seu próprio destino, né? Ela tem mais liberdade, ela tem mais, assim, ela tem um entendimento maior de que ela pode fazer as suas escolhas. Então, a sociedade contemporânea, ela aponta para esse caminho, para mais autonomia do sujeito. Por outro lado, ela gera também muito mais isolamento. A gente brinca, né? Lá nos Estados Unidos, a pessoa faz aniversário e ele mesmo compra um presente para ele, né? Vai no aplicativo, aperta o botão lá e compra, paga, e daqui a pouco o motoboy está entregando em casa. Então, a tendência de ser uma sociedade mais isolada, mais deprimida, mais triste, menos relacionamentos, menos convivência. Esse é um fator. Então, a diminuição das instituições, o indivíduo que ele vai se isolando cada vez mais, e tem pessoas, né, que por personalidade eles já são mais introspectivos, eles já são mais assim recatados, querem pouco relacionamento e etc. Porque a instituição religiosa, a comunidade de fé, ela não promove só a fé, só a liturgia religiosa, ela promove também os relacionamentos, onde você faz amizade, onde você conhece pessoas, onde você casa, onde você tem filhos, onde você tem ali o almoço, né? Onde você tem o aniversário, tudo isso faz parte ali da comunidade da fé. Uma terceira questão é a diminuição dos grandes ícones religiosos, né? O pastor fulano de tal, padre fulano de tal, famoso, né, e tal. A tendência é cada vez esvaziar mais, porque as pessoas vão percebendo de que esses grandes ícones, eles não têm muita diferença da gente, né? Às vezes a gente até se decepciona. A gente vai conviver com essas pessoas aí, né, e acaba se frustrando. Então é o esvaziamento desses grandes ícones religiosos. Se você vai na história, você vai lá desde Alexandre, né, os grandes generais, né, os grandes conquistadores, os grandes líderes religiosos. Se você for acompanhando, quem são os grandes líderes do mundo hoje? Muito pouco, né? Então, são poucos indivíduos que têm esse carisma, né, que têm essa força de aglutinar e de apresentar projetos e que as pessoas vão seguindo. Então, o esvaziamento, né, das instituições, uma sociedade mais solitária, mais deprimida, mais, né, isolada, né? Assim, a diminuição dos grandes líderes religiosos, a tecnologia vai ser substituto de muitas das liturgias. Eu vi, professora Dinamara, uma pessoa hoje, ela pode comprar o seu altarzinho, né? Você compra o altar de plástico, né? E aí você enche o seu altar de plástico, tem até umas velhinhas assim do lado e tal, aí você faz as suas orações. Aí terminou a oração, já viu aquelas piscinas, aqueles colchões infláveis assim? Terminou a oração, aí você amassa, tal, dobra, tá viajando e vai para um lugar. O qual os muçulmanos fazem com seu tapete, né? Então, onde vai, eu já vi várias vezes em país muçulmano que são 6 orações por dia, né? Deu a hora da oração, uma vez eu estava no táxi no país muçulmano, deu a hora da oração, o motorista parou o táxi, pegou o tapete, colocou no chão, eu fiquei lá no táxi esperando. E se eu não quisesse, eu ia a pé, seguia a minha viagem, porque ele não estava nem aí. Então, essa desestruturação religiosa vai nos levar a algumas ações teológicas visando a ajudar e aproximar mais as pessoas, principalmente no âmbito dos relacionamentos. Professor Dr. Cícero, eu aqui não me contive, né? Nós estamos falando desse presente, vislumbrando um futuro pelas análises que fazemos a partir de vivenciar, mas também de olhar documentos e produzir documentos, porque somos pesquisadores também. Mas o que é interessante, eu lembrei assim, eu também tive uma experiência do horário da oração para o cargo que agora eu vou rezar, e naquele momento eu entendi como
a cultura ainda está muito forte, a cultura teológica, diferente do que ele estava fazendo, ele parou e foi rezar, né? Foi orar, foi fazer a sua oração, o seu encontro com Deus. E aí, em seguida, quando o professor falou, eu me lembro de nós termos hoje máquinas em que você coloca a moeda e acende a velinha, né, artificial, acende a velinha. E quando o professor fala agora de um altar inflável, né, são as mudanças que nós temos. Da mesma forma que você tem, em alguns momentos, que você liga e você conversa com uma outra pessoa, ou durante a pandemia mesmo, eu vivenciei isso e nós até conversamos num determinado momento, porque eu queria saber de que doutrina que era, que em algum momento tiveram acesso ao meu telefone e me ligavam para discutir a palavra de Deus, né? Quer abrir a sua Bíblia? Nós vamos conversar agora a respeito da sua Bíblia. E depois eu descobri que era determinada doutrina que estava fazendo esse trabalho de conversar a respeito de algumas partes da Bíblia. Quer dizer, são novos tempos, novos momentos, né? Que tem esse entendimento que a gente vai construindo esse novo entendimento de uma nova sociedade. O professor fala aí, e, e isso é uma demonstração desse tempo, que é antigamente, e não antigamente há muito tempo, mas 20, 30 anos, você via poucas igrejas ou poucos espaços de encontro e de celebração. Hoje você tem vários espalhados, né? Várias doutrinas. Você passa aqui, tem uma, depois tem outra, tem outra, tem outra. Então, assim, você vê que as pessoas foram nesse processo de autonomia, ela estava dentro de uma doutrina. Aí ela não gostou de alguma coisa, ela sai e monta a sua própria doutrina, o seu próprio espaço, né? Isso tem sido uma característica dos nossos tempos também, né? Sim, eu acho que nós vivemos, né, professora, num mundo plural, né? Então, a pluralidade, ela vai, assim, permear todos os aspectos da sociedade, inclusive no âmbito da religião. E aqui, se pega no Brasil, né, nossa Constituição é uma Constituição, assim, com a base religiosa, porque a gente ouve aí, nós somos um país, né, apolítico, nós somos um país laico, né? Nós somos um país onde a questão religiosa ela não permeia, mas não, é falácia, né? Porque a base da nossa Constituição Federal de 88 é a questão da fé, né? Da liberdade religiosa e etc. E você pode abrir uma igreja, junta 3, 4 pessoas aí, você abre a sua igreja. Uma vez eu visitando bairros assim, encontrei uma igreja no fundo de uma casa. E aí tinha um senhorzinho lá, boa tarde, tudo bem com o senhor, tal. E essa igreja aí? Eu falei, não, essa igreja é minha. Eu que fiz essa igreja aí, eu que sou o presidente, eu que acho que era só ele e a mulher dele, fez uma igreja para ele. Então, essa pluralidade no ambiente religioso, ela, assim, a tendência é aumentar cada vez mais. Quando eu digo que diminui as instituições, é porque a pluralidade ela vai prevalecendo, cada um faz o seu jeito, né? Cada sujeito exerce a fé do jeito que ele quer. E aí ele vai passar isso para as outras pessoas, ele vai tentar convencer as outras pessoas para vir junto com ele para esse tipo de projeto, né? É, assim, a gente coibir isso, proibir, agir contra, acho que a gente não pode. As pessoas têm que ter liberdade, né, para exercer a sua fé e principalmente quando fala no âmbito da religião, cada um tem que seguir a sua trilha, né? Ok. Professor doutor Cícero Bezerra é o nosso convidado hoje no Educa Brasil Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil é um programa da TV Profissão. E sim, estamos discutindo teologia e as diferentes possibilidades de profissão dentro do campo da teologia. Porque vamos pensar, a fé, quais os caminhos que nós temos de empregabilidade dentro e a partir da teologia? E o meu convidado especial para esta temática, que começa a série Teologia, nós teremos 4 programas envolvendo a temática da teologia, é o professor doutor Cícero Bezerra, pesquisador na área e com vasta experiência, que já nos demonstrou que uma experiência aos 19 anos, nos seus primeiros momentos dentro do seminário, marcaram a sua vida até o momento. Professor doutor Cícero Bezerra, quando estamos falando da teologia,
E as profissões? Nós já vimos aqui que o professor falou da docência, falou de atuar em missões de diferentes espaços, falou também em trabalhar na divulgação e na elaboração de livros dentro de editoras cristãs. O que mais nós podemos ter? Assistem, né, se quiserem seguir a jornada do magistério, né, da educação cristã, eu acho que é uma trilha muito interessante. A questão dos estudos de ciência da religião, né, tem bastante espaço aí para professores que vão fazer licenciatura e etc., e vai continuar os seus estudos, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Aqueles que, assim, têm uma vocação para a linha de frente, né, como a gente chama lá no exército da infantaria, né, aqueles que vão para a linha de batalha, que vão, né, para países difíceis. Você imagina um missionário agora que está vivendo lá em Cabul, né, um missionário que está vivendo naquele clima de guerra, naquele clima de perseguição e etc. Então você tem várias frentes. Outra questão é nos desenvolvimentos comunitários, trabalhar, né, nas regiões pobres aqui do Brasil, ou aqui da América Latina, ou em alguma outra parte do mundo, para ajudar. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que eles têm uma empresa que eles constroem poços artesianos, né, em países bem assim difíceis, na Etiópia, na Mauritânia. Então eles chegam ali, né, com toda a estrutura, são engenheiros, né, e aí abre ali um poço artesiano e deixa para aquela comunidade. Então, você está fazendo um grande trabalho nesse sentido. Aí você tem um outro grupo que faz resgate daquelas meninas que são vendidas lá na Índia, né, para a prostituição, que estão praticamente presas em gaiolas ali. E aí tem um grupo que resgata aquelas meninas e as mulheres viúvas na Índia, que uma vez que os maridos morrem, elas são largadas sem apoio da sociedade, sem apoio do governo, etc. Então, são várias frentes, né? Vai depender muito, às vezes, algumas famílias, né? Às vezes é marido e esposa que vai junto, ou às vezes é só a pessoa solteira, né? Que tem um pouco mais de desprendimento, mas os desafios são muito grandes. E principalmente aqui no nosso país, né? A formação do teólogo, ela vai ajudar, igual a formação do sociólogo, do filósofo, e a formação do teólogo, que vai ajudar nos aspectos básicos da sociedade, nos valores, na ética, né? Nos conceitos de cidadania, de desenvolvimento, tudo isso, você vai ter formação para isso e vai poder ajudar muitas pessoas. Eu acho que assim, o foco principal da teologia é o foco de Jesus. Jesus é o referencial, Jesus é o ponto de partida para todas as ações teológicas. O foco principal é Jesus, ir na direção das pessoas e ajudá-las, dando a elas um sentido e um propósito para a vida. Mas assim, ao falar do curso de teologia, que agora o professor puxou, tanto o curso de teologia como puxou também a questão das ciências da religião, e é importante até se o professor puder explicar para o nosso telespectador do Educa Brasil, produzindo conhecimento, porque tem uma diferença, né? Da teologia e das ciências da religião, né? Existe essa diferença para quem vai trabalhar e mesmo no estudo, né? O estudo das ciências da religião segue um caminho e da teologia segue outro caminho, apesar que eles têm uma perspectiva única, que é uma perspectiva de sociedade, que é uma perspectiva de esclarecimento. Mas eu gostaria que o professor nos explicasse essa diferença entre quem segue os estudos na teologia e quem segue os estudos nas ciências da religião. Religião, são 5 grandes religiões do mundo, isso é básico para você entender. Você tem o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Essas são as 3 religiões abraâmicas, as religiões que têm o transfundo o povo de Israel, as religiões judaicas. E aí depois você tem o budismo, né, que é uma religião mais filosófica, né, e uma grande parte da Ásia segue o budismo, e depois o hinduísmo. O hinduísmo você tá na Índia, né? Então você tem festas do hinduísmo na Índia que chega a 30 milhões de pessoas, né, participando de um evento ali, sacrificando e tomando banho no rio e toda aquela questão. Então, todas as outras religiões, elas são derivados dessas 5, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do budismo e do hinduísmo. Ciência da religião, você vai estudar assim, as estruturas dessas principais
dessas principais religiões. Você vai aprender e vai poder ensinar para pessoas, né? Quem segue é uma licenciatura, né? Você vai poder ensinar para as pessoas, é, assim, essas as estruturas, essas questões teológicas, questões filosóficas e culturais dessas religiões. Na teologia, você tem dois aspectos. Você tem um aspecto da teologia protestante e você tem um aspecto da teologia católica. No CERN mesmo, elas são as mesmas, que são teologias que estudam a respeito da pessoa de Jesus, Theo, né? É a pessoa de Deus, e logia é estudo, né? Então é a formação da palavra. Então você vai estudar, na essência, a base, né, da teologia, tanto católica quanto protestante, é a mesma, só vai mudar em questões litúrgicas. Você vai ver algumas práticas na teologia católica que você não vai encontrar na teologia protestante, é, em questões litúrgicas, em questões. Se você vai na Bíblia, né, são 66 livros na tradição protestante. Na tradição católica são mais 7 livros, né? Então dá 73 mais os textos de Daniel, que aumenta um capítulo ali no livro de Daniel. Então, você, em tese, assim, você vai estudar. E aí, o que você estuda? Então, você tem vários ramos, professora, dentro da teologia. Você tem a teologia pastoral, que é mais a questão de aconselhar, mais de ajudar, mais de interagir. Você tem teologia pública, que é mais a teologia da política, mais do discurso, mais da participação na sociedade. Você tem teologia de análise, de interpretação, exegese, hermenêutica e etc., onde você vai ter uma formação nos idiomas originais, que é o hebraico, né, que é o grego. O hebraico é o Antigo Testamento e o grego é o Novo Testamento. Então, você tem que ter entendimento para poder interpretar, né, os escritos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, você tem uma série de desdobramentos na teologia que abre um campo enorme. Por exemplo, toda a minha formação na teologia é teologia e sociedade. Então, eu tenho um diálogo bem tranquilo assim com a filosofia, com a sociologia. Então, a gente tem formação nesse sentido. A gente discute, né? Marx, Habermas, né? Weber, né? Marx, Habermas, Weber e qual é o outro? Marx, Habermas, Weber e o Horkheimer, não, mas é o outro, Marx, Habermas e Weber, é os três, o tripé, até me confundi agora, o tripé da sociologia. Então, a gente estuda nesse sentido e você vai tendo uma formação um pouco mais ampla. Por exemplo, um dos capítulos da minha tese é a teoria comunicativa de Habermas, né? Então, onde você estuda toda a estrutura da comunicação ensinada por Habermas. Então, a teologia, ela é assim, às vezes a pessoa pergunta para mim, professor, o que a teologia está fazendo na universidade? Aí eu respondo, você não sabia que a universidade começou por causa da teologia? Né? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Com certeza, professor doutor Cícero Bezerra, hoje o nosso convidado no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Bom, eu tenho certeza que você que é nosso telespectador, e não é só um telespectador, você é um participante do Educa Brasil, que faz as suas contribuições, que me deixa mensagens nas mídias sociais, né, tanto no Facebook como no YouTube, pedindo novas propostas de programa. É um programa que nós construímos coletivamente, porque a aprendizagem acontece de forma coletiva. Bom, o Educa Brasil começa a discutir a teologia. E hoje, no nosso programa inicial, professor doutor Cícero Bezerra, falando dos diferentes espaços para atuação como um mercado de trabalho, como uma profissão dentro da área de teologia. Mas também desmistificou, né? Teologia não é só você não fica só debruçado na Bíblia, mas você faz todo um estudo da sociedade. Então, você vai se encaminhar por grandes teóricos que vão te mostrar perspectivas e você vai fazer as suas escolhas. Professor doutor Cícero Bezerra, por favor, as suas considerações finais para que eu possa dar um tchau e até breve para os nossos participantes do Educa Brasil produzindo conhecimento. Professora, muito obrigado, né, pela oportunidade dessa conversa. Eu costumo dizer que um bom programa é uma boa conversa. Tem um teólogo antigo, né, não antigo, né, mais moderno, ele diz assim,
Karl Barth, ele diz que você tem que ler a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Né? Você tem que saber o que está acontecendo ao seu redor, no seu contexto, e o que a Bíblia diz. Né? Tem outros mais teólogos latinos, né? René Padilha, que faleceu há pouco tempo, ele diz assim, a gente tem que ver, julgar e agir, né? O método de análise. Né? Então, eu gostaria de deixar nesse sentido. Se você é da teologia, ou se você é de alguma, se identifica com algum segmento religioso, católico ou protestante, é, seja proativo, né? Ajude as pessoas. O evangelho se concretiza e se consolida a partir do serviço. Jesus ele falou que quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja aquele que serve, né? Seja aquele que ajuda as pessoas. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Se você teve paciência aí para nos ouvir, para nos assistir, pedimos que você nos ajude, né, divulgando o programa Educa Mais Brasil, aí com a apresentação da professora Dinamara Machado. E tenho certeza que essa série de teologia vai ser muito edificante para vocês. Forte abraço e até a próxima. Bom, o Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa da TV Profissão. E nós estamos aqui toda terça-feira, às 17h15 sempre, discutindo ao vivo, né, com você, temáticas para mostrar que é possível você ter diversas, talvez, carreiras ou percepções. Por que eu faço teologia? Por que eu faço história? Por que eu faço letras? É só pela docência? E este é o principal objetivo do Educa Brasil, mostrar que existem diversos caminhos e que você, a partir do conhecimento, a partir do aprendizado, pode sim tomar decisões e fazer as suas escolhas. A todos e a todas, até o próximo programa Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Professor Dr. Cícero Bezerra, muitíssimo obrigado por sua participação e por ter compartilhado o seu conhecimento. Muito obrigado e até breve.